O sol ainda não havia nascido completamente quando Mateus Silva acordou ao som do galo do vizinho. Ele espreguiçou na cama estreita de seu casebre simples, sentindo o corpo pesar com os 32 anos de trabalho braçal que carregava nas costas. Seus olhos percorreram o quarto pequeno. Uma cômoda velha, algumas ferramentas organizadas no canto e na parede, a foto desbotada de seu pai ao lado de um trator antigo. Mateus era conhecido em toda a região como o homem que fazia milagres com sucata. Sem diploma, sem curso técnico, apenas com as mãos calejadas e uma intuição quase sobrenatural para entender como as coisas funcionavam. Ele consertava tratores que outros mecânicos davam como perdidos, improvisava peças que não existiam mais no mercado e tinha um jeito particular de fazer motores antigos voltarem a roncar como se fossem novos. Sua rotina era simples e previsível. Acordava cedo, tomava um café preto forte e esperava pelos chamados. Às vezes era o seu Joaquim precisando de ajuda com a colheitadeira. Outras vezes, Dona Maria pedindo para ele dar uma olhada no gerador que insistia em falhar. Mateus nunca cobrava caro, apenas o suficiente para comer e guardar uns trocados para quando o corpo não aguentasse mais. Naquela manhã de abril, enquanto tomava seu café na varanda de madeira que ele mesmo havia construído, Mateus observou o movimento incomum na estrada de terra. 3 caminhonetes haviam passado em direção à fazenda do finado Coronel Andrade, a propriedade que ficava abandonada no alto da serra há quase 5 anos. A fazenda era um fantasma na paisagem local. Depois que o velho coronel morreu sem deixar testamento claro, a propriedade havia entrado em disputa judicial entre os herdeiros. As porteiras permaneceram trancadas, o mato cresceu sobre os caminhos, e a casa grande foi sendo devorada pelo tempo e pelo descaso. As pessoas do vilarejo já haviam se acostumado com aquela visão de decadência, um lembrete silencioso de que até os impérios mais sólidos podem desmoronar. Mas nos últimos dias, rumores começaram a circular. Diziam que alguém havia assumido a fazenda. Alguns falavam em investidores de fora, outros em parentes distantes do coronel. Mateus, como de costume, ouvia tudo em silêncio e não opinava. Não era da conta dele o que acontecia com propriedades grandes. Ele cuidava de máquinas, não de fofocas. Foi por volta das 10 da manhã que o velho Zé Pequeno apareceu em sua porta, o chapéu de palha na mão e a respiração ofegante de quem havia caminhado rápido demais para a idade. Mateus, preciso de você lá na fazenda do coronel. É urgente. Mateus levantou os olhos da correia que estava consertando. Que fazenda? A do Andrade, essa mesma. Tem gente lá agora tentando reativar, mas o caminhão principal quebrou logo no primeiro dia. Não sai do lugar de jeito nenhum. E por que me chamaram? Porque disseram que se alguém consegue fazer aquela carroça velha andar de novo, esse alguém é você. Mateus suspirou, limpou as mãos sujas de graxa num pano velho e pegou sua caixa de ferramentas. Era uma caixa de madeira pesada, herdada do pai, cheia de instrumentos que ele colecionava há anos, chaves de todas as medidas, alicates, arames, parafusos de tipos variados e algumas peças raras que ele guardava como tesouro. Vamos lá então, mas não prometo milagre. O caminho até a fazenda levou 20 minutos de caminhada. Mateus seguia em silêncio ao lado de Zé Pequeno, observando a paisagem que conhecia de cor. Os pastos secos pela falta de chuva, as cercas tortas que precisavam de reparo, as casas simples espalhadas ao longo da estrada. Era abril, o período de transição entre o fim das águas e o começo da seca, quando a terra começava a rachar e os fazendeiros rezavam para a próxima temporada de chuvas. Quando chegaram ao portão principal da fazenda Andrade, Mateus sentiu um aperto no peito. A porteira de ferro, que um dia fora imponente, estava enferrujada e torta. O letreiro com o nome da propriedade havia caído e jazia no chão, tomado pelo mato. O caminho de entrada, antes bem cuidado, estava cheio de buracos e vegetação rasteira. Zé Pequeno abriu a porteira com esforço, o metal rangendo alto como um lamento. Eles seguiram pela estrada interna até avistar o pátio central, onde ficava a casa grande e os galpões de trabalho. O que Mateus viu ali o deixou impressionado. A fazenda era ainda maior do que ele imaginava, com construções antigas que denunciavam tempos de prosperidade.
Mas tudo estava em estado de abandono assustador. Telhas quebradas, paredes descascadas, janelas sem vidro. Era como olhar para os ossos de um animal gigante que havia morrido há muito tempo. No centro do pátio, parado de forma torta, estava um caminhão Ford antigo, provavelmente dos anos 70. O capô estava aberto e uma figura se debruçava sobre o motor com uma expressão de frustração visível. Quando a pessoa se endireitou ao ouvir os passos se aproximando, Mateus percebeu que era uma mulher. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, usando calça jeans suja de graxa e uma camisa de botão com as mangas arregaçadas. As mãos dela estavam limpas demais para alguém que tentava consertar um motor, e a forma como segurava a chave inglesa denunciava total falta de familiaridade com a ferramenta. Trouxe o Mateus, dona Laura. Ele é o melhor mecânico da região, disse Zé Pequeno. A mulher olhou para Mateus com uma mistura de alívio e apreensão. Seus olhos eram escuros e diretos, sem aquela condescendência que Mateus estava acostumado a ver em pessoas de fora. Bom dia, sou Laura. Estou tentando colocar essa propriedade em ordem, mas parece que as coisas não querem colaborar. Mateus assentiu brevemente sem dizer nada. Aproximou-se do caminhão e observou o motor exposto. Era uma cena desoladora. Peças corroídas, mangueiras ressecadas, fiação comida por ratos. Não era um conserto simples. Era quase uma reconstrução. Se entende de caminhão? Perguntou Laura, observando-o trabalhar. Entendo de tudo que tem motor. Mateus começou a examinar cada peça com cuidado, tocando, testando, escutando. Seus dedos conheciam a linguagem silenciosa das máquinas, sabiam identificar o que estava apenas sujo e o que estava realmente quebrado. Antes de continuarmos com essa história de recomeços e consertos que vão muito além de motores, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. Laura o observava em silêncio, mas Mateus sentia o peso daquele olhar. Era diferente. Ela não olhava para ele como patrões costumavam olhar para empregados. Era uma observação curiosa, atenta, como se estivesse tentando entender não apenas o que ele fazia, mas como pensava. Tem conserto? Perguntou Laura, depois de longos minutos de silêncio. Mateus se endireitou, limpou as mãos na calça e a encarou pela primeira vez com atenção. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Ela não parecia pertencer àquele lugar, mas também não tinha a arrogância típica de gente da cidade. Havia uma determinação quieta em seus olhos, misturada com algo que parecia vulnerabilidade. Tem, respondeu finalmente, mas não vai ser rápido nem fácil. Esse motor está mais morto que vivo. Vou precisar de tempo, peças e paciência. Quanto tempo? Mateus olhou novamente para o motor fazendo cálculos mentais. 2 semanas, talvez 3. Depende do que eu encontrar quando abrir tudo. E quanto vai custar? Mateus nunca foi bom em falar de dinheiro. Cobrava o que achava justo, sem muito cálculo. A gente acerta depois. Primeiro vejo o que precisa, depois a gente conversa sobre preço. Laura assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Pode começar quando quiser. Tem um galpão ali que ainda está em condições. Pode usar como oficina. Mateus olhou na direção que ela apontava. Era um galpão grande, com portas de madeira e telhado de zinco. Através das frestas, podia ver que havia ferramentas antigas penduradas nas paredes. Preciso buscar mais algumas ferramentas em casa. Volto amanhã cedo para começar. Laura estendeu a mão. Mateus hesitou por um segundo antes de apertar. A mão dela era macia, mas o aperto era firme. Obrigada por aceitar o trabalho. Sei que deve parecer loucura tentar ressuscitar tudo isso. Mateus deu de ombros. Já vi coisa mais morta voltar a funcionar. Havia algo naquela frase que ia além do caminhão. E ambos sabiam disso. Laura sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Espero que tenha razão. Enquanto caminhava de volta para casa ao lado de Zé Pequeno, Mateus não conseguia parar de pensar naquela mulher estranha que havia aparecido do nada para assumir uma fazenda abandonada. Quem era ela? De onde vinha? E por que alguém escolheria recomeçar num lugar que todos haviam desistido? Você viu a Laura? Comentou Zé Pequeno, quebrando o silêncio. Ninguém sabe direito quem ela é.
Alguns dizem que é parente distante do coronel. Outros acham que comprou a propriedade de algum herdeiro. E você, o que acha? Zé Pequeno coçou a barba rala. Acho que ela está fugindo de alguma coisa. Ou procurando. Gente que vem para lugar assim sempre está fugindo ou procurando. Mateus não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Fugindo ou procurando. Talvez fosse verdade. Talvez ele mesmo estivesse fazendo as duas coisas sem perceber, preso naquele vilarejo há tanto tempo que já nem lembrava se havia escolhido ficar ou apenas nunca teve coragem de ir embora. Naquela noite, Mateus teve dificuldade para dormir. Ficou pensando no caminhão quebrado, nas peças que precisaria encontrar, nas gambiarras que teria que fazer para colocar aquele motor para funcionar novamente. Mas, mais do que isso, ficou pensando em Laura, na forma como ela olhava para as coisas, como se estivesse vendo possibilidades onde outros só viam ruínas. Quando finalmente adormeceu, sonhou com motores antigos voltando à vida, com engrenagens enferrujadas girando novamente, com o som profundo de um caminhão roncando forte depois de anos em silêncio. E de alguma forma, naquele sonho, não era apenas o caminhão que estava sendo consertado. Mateus chegou à fazenda no dia seguinte, quando o sol ainda estava baixo no horizonte. Carregava sua caixa de ferramentas e uma sacola com algumas peças que havia separado durante a noite. O portão estava aberto desta vez, e ele seguiu direto para o pátio onde o caminhão permanecia parado, como um monumento à decadência. Laura já estava lá, carregando baldes de água de um poço antigo. Ela usava as mesmas roupas práticas do dia anterior, mas Mateus notou que havia arranhões novos em seus braços, provavelmente de lidar com arbustos espinhosos. "Bom dia", disse ela, colocando os baldes no chão. "Trouxe água caso precise lavar alguma peça." Mateus assentiu em agradecimento e foi direto ao trabalho. Abriu sua caixa de ferramentas com o cuidado de quem manuseia algo sagrado e começou a desmontar o motor metodicamente. Cada parafuso retirado era examinado. Cada peça removida era colocada em ordem sobre um pano estendido no chão. Laura puxou um caixote de madeira e sentou-se a alguns metros de distância, observando. Mateus sentiu o olhar dela, mas não disse nada. Estava acostumado a trabalhar sozinho, em silêncio, com apenas o som das ferramentas e seus próprios pensamentos como companhia. Depois de meia hora, Laura quebrou o silêncio. "Posso perguntar uma coisa?" "Pode." "Como aprendeu a fazer isso?" Mateus não levantou os olhos do carburador que examinava. "Meu pai era mecânico. Aprendi olhando ele trabalhar. Depois que ele morreu, continuei sozinho." "Fez algum curso?" "Não. Só prática." Houve uma pausa. Mateus podia sentir que ela queria fazer mais perguntas, mas se continha. "E a senhora?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. "O que traz alguém como a senhora para um lugar como esse?" Laura demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom cuidadoso, como se estivesse escolhendo as palavras. "Digamos que eu precise de um recomeço, e este lugar precisa de alguém que acredite nele." Não era uma resposta completa, Mateus percebeu. Mas também não era mentira. Havia verdade naquelas palavras, só que não toda a verdade. O trabalho continuou em silêncio por mais uma hora. Mateus desmontou o motor completamente, catalogando mentalmente cada problema. Pistões emperrados, anéis quebrados, válvulas entortadas, junta do cabeçote completamente deteriorada. Era pior do que havia imaginado. "Isso tem conserto mesmo?" perguntou Laura, observando a quantidade de peças espalhadas. "Tem, mas vai precisar de peças novas, e algumas vão ter que ser improvisadas porque não fabricam mais para esse modelo." "Quanto vai custar isso tudo?" Mateus fez um cálculo rápido. "Umas peças eu consigo usadas, outras vou ter que adaptar. Deve dar uns 400, 500 reais de material." Laura não hesitou. "Tudo bem, faça o que for necessário." A resposta imediata surpreendeu Mateus. Ele estava acostumado com patrões que pechinchavam cada centavo, que questionavam cada peça comprada. Laura apenas confiava em seu julgamento. Por volta do meio-dia, Laura apareceu com 2 canecas de café e um pão embrulhado em pano de prato. Trouxe um lanche. "O fogão a lenha da cozinha ainda funciona, graças a Deus." Mateus limpou as mãos como pôde e aceitou a caneca.
O café era forte e quente, exatamente como ele gostava. O pão era simples, mas fresco. Eles comeram em silêncio, sentados na sombra do galpão. Era um silêncio diferente dos que Mateus estava acostumado. Não era desconfortável, mas também não era completamente tranquilo. Havia perguntas não feitas pairando no ar entre eles. "Tem mais alguém trabalhando aqui?" perguntou Mateus. "Por enquanto, só eu. Tentei contratar alguns antigos funcionários, mas a maioria já está empregada em outras fazendas, ou não quer voltar." "Por que não?" Laura tomou um gole de café antes de responder. "Esta fazenda tem histórias, nem todas boas. As pessoas associam o lugar com o passado, e passado às vezes pesa." Mateus observou o rosto dela. Havia algo de pessoal naquelas palavras, uma dor antiga que ela tentava esconder. "E a senhora não tem medo desse peso?" "Tenho. Mas também sei que não dá para construir futuro carregando o medo do passado." Era uma resposta bonita, quase filosófica. Mateus nunca tinha pensado muito sobre essas coisas, mas algo naquelas palavras ressoou com ele. "O que a senhora pretende fazer com a fazenda? Se conseguir reativar?" Laura ficou em silêncio por um momento, olhando para os campos abandonados ao redor. "Quero fazer diferente. Não como era antes, sem veneno nas plantações, sem exploração. Quero trabalhar com a comunidade, não contra ela." Mateus mastigou lentamente seu pão, processando aquilo. "Isso dá certo?" Laura riu, mas era um riso sem alegria. "Não sei. Nunca tentei. Mas tem que ter um jeito melhor que o antigo. É diferente do que os fazendeiros por aqui pensam." "Eu sei, por isso mesmo vou ter dificuldades." A honestidade dela era desconcertante. Mateus estava acostumado com patrões que fingiam saber tudo, que nunca admitiam dúvidas. Laura falava de suas incertezas como quem fala do tempo. Nos dias seguintes, uma rotina se estabeleceu. Mateus chegava cedo, trabalhava no motor com concentração absoluta, e Laura aparecia periodicamente com café, água ou apenas para observar. Ela fazia perguntas técnicas que mostravam ignorância total sobre mecânica, mas também uma vontade genuína de aprender. "Por que essa peça é importante?" perguntava, apontando para um componente. "É o pistão. Ele sobe e desce dentro do cilindro, comprimindo o combustível. Se ele está arranhado ou empenado, o motor perde força." "E como sabe se está arranhado?" Mateus segurava a peça contra a luz. "Vê essas marcas? São riscos fundos. Significa que entrou sujeira no cilindro em algum momento. Vai precisar trocar." Laura anotava em um caderno pequeno que carregava no bolso. Mateus achou estranho aquilo no início, mas depois percebeu que ela anotava tudo. Nomes de peças, processos, custos. Como se estivesse estudando para uma prova. Um dia, enquanto lixava uma peça oxidada, Mateus percebeu algo. "A senhora tem mãos muito lisas para alguém que trabalha na roça." Laura olhou para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. "Ainda não trabalhei direito na roça, só estou começando." "Mas já trabalhou em quê?" Houve uma pausa longa. Laura escolheu as palavras com cuidado. "Em escritório. Trabalho com papéis, computadores, muito diferente daqui." "E por que largou isso para vir para cá?" "Porque lá eu não era dona de nada, nem da minha própria vida." A resposta veio carregada de uma amargura que Mateus reconheceu. Era o tipo de amargura de quem viveu preso em alguma coisa por tempo demais. Naquela tarde, enquanto Mateus testava a compressão dos cilindros, Laura voltou com um balde de água e panos limpos. "Preciso da sua opinião sobre uma coisa", disse ela. "Sobre o caminhão?" "Não. Sobre a fazenda. Quero reativar a produção inteira, não só consertar o caminhão. Na sua opinião, o que seria possível fazer aqui?" Mateus parou o trabalho e olhou ao redor. Via os campos abandonados, o solo cansado, a estrutura deteriorada. "Depende do que a senhora quer plantar. Algo que não precise de muito veneno, que seja bom para a terra e para as pessoas." Mateus pensou por um momento. "Tem um pessoal que está fazendo horta orgânica nas fazendas pequenas. Dizem que dá certo se souber fazer. Mas exige paciência. A terra precisa descansar primeiro, recuperar." Laura anotou no caderno. "Quanto tempo para a terra recuperar?" "Depende do quanto ela está cansada. Mas pelo menos uma estação inteira. Talvez 2. É muito tempo. É o tempo que a terra precisa. Não adianta ter pressa com coisa que tem ritmo próprio." Laura sorriu.
E Mateus percebeu que era a primeira vez que via um sorriso genuíno no rosto dela. Gosto dessa ideia, de respeitar o ritmo das coisas. Ao final da primeira semana, Mateus tinha o motor completamente desmontado e catalogado. Precisava ir à cidade buscar algumas peças. Laura ofereceu dinheiro adiantado, mas ele recusou. Pago primeiro, depois a gente acerta. Não confia em mim? Perguntou ela, meio brincando. Não é isso. É que não gosto de ficar devendo. Mesmo quando é justo dever? A pergunta o pegou desprevenido. Mateus nunca tinha pensado nisso. Durante toda a vida, havia evitado dívidas como se fossem maldição. Não sei se existe dever justo, respondeu honestamente. Laura colocou o dinheiro na mão dele de qualquer jeito. Existe sim. Quando as duas partes ganham com um acordo, você ganha pelo trabalho. Eu ganho tendo meu caminhão funcionando. Ninguém está sendo explorado. Mateus guardou o dinheiro no bolso, ainda desconfortável, mas sem argumentos. Enquanto caminhava de volta para casa naquela tarde, Mateus refletia sobre as conversas que havia tido com Laura durante a semana. Ela era diferente de qualquer patrão que já tinha tido. Não dava ordens, fazia perguntas, não exigia, pedia opiniões. E mais estranho ainda, parecia genuinamente interessada no que ele pensava. Mas quanto mais conversavam, mais Mateus percebia que havia algo que ela não contava. Nas entrelinhas das conversas, nas pausas antes de responder, na forma cuidadosa como escolhia as palavras. Laura estava escondendo alguma coisa. E Mateus, pela primeira vez em muito tempo, se pegou querendo saber o que era. Na segunda semana de trabalho, Mateus já tinha conseguido reconstruir boa parte do motor. Havia feito gambiarras criativas em peças que não existiam mais no mercado, adaptado componentes de outros modelos e usado toda a sua experiência para dar vida àquele conjunto de ferro velho. Laura continuava aparecendo regularmente, trazendo café e fazendo perguntas. Mas Mateus notou que ela parecia mais animada, como se alguma ideia estivesse tomando forma em sua cabeça. Foi numa manhã de quinta-feira que ela chegou com uma proposta diferente. Mateus, o que você acha de fazer uma feira aqui na fazenda? Pequena, só para testar. Chamar os produtores da região para vender direto para as pessoas da cidade. Mateus parou de ajustar a válvula que segurava e olhou para ela. Feira? É. Um espaço onde pequenos agricultores possam vender sem atravessador. Produtos frescos, sem veneno. Achei que poderia ser um começo para mostrar que tipo de trabalho quero fazer aqui. Mateus limpou as mãos no pano. A senhora conhece os produtores daqui? Ainda não. Mas você conhece, não é? Conheço. Poderia me apresentar a alguns? Os que fazem as coisas direito, sem explorar a terra? Mateus pensou nos vizinhos que conhecia. Seu Joaquim com sua horta orgânica, Dona Benedita com seus queijos artesanais, o jovem Carlos com mel de abelhas nativas. Posso sim. Mas vai precisar convencer eles que vale a pena. Laura sorriu. Então me ajude a convencer. E foi assim que, nos dias seguintes, Mateus se viu acompanhando Laura pelas propriedades vizinhas. Ela falava com os produtores com um respeito que surpreendia, anotava tudo, fazia perguntas sobre processos e dificuldades, e aos poucos as pessoas foram aceitando participar. A feira foi marcada para o sábado seguinte. Mateus trabalhou duro para ter o caminhão pelo menos funcionando minimamente para a ocasião. Não estava perfeito, mas rodava. No dia da feira, Mateus chegou cedo para ajudar a organizar. Laura havia improvisado barracas com madeira velha e lonas. Não era nada luxuoso, mas tinha certo charme rústico. Os produtores começaram a chegar com suas mercadorias. Seu Joaquim trouxe verduras frescas. Dona Benedita trouxe queijos e doces. Carlos trouxe mel e própolis. Outros pequenos agricultores apareceram com frutas, ovos caipiras, artesanato. Laura circulava entre todos com um caderno na mão, anotando nomes, produtos, preços. Mateus a observava de longe e percebia como ela se transformava naquele ambiente. Havia uma energia nela que não aparecia quando estava sozinha, lutando contra o abandono da fazenda. O movimento começou devagar, mas foi crescendo. Pessoas da cidade começaram a aparecer, atraídas pela novidade. Compravam, provavam, conversavam com os produtores. Havia algo de simples e bonito naquilo. Uma conexão direta entre quem planta e quem come.
Foi no meio da tarde que Mateus notou 2 homens bem vestidos observando a feira de longe. Estavam parados próximo a uma caminhonete cara, usando óculos escuros e roupas que claramente não pertenciam àquele ambiente rural. Eles não compravam nada, apenas observavam. E o foco principal da observação era Laura. Mateus se aproximou de seu Joaquim, que arrumava suas verduras. Conhece aqueles 2 ali? Joaquim olhou discretamente na direção indicada. Nunca vi por aqui, mas pela roupa e pelo carro devem ser gente de dinheiro. Os homens ficaram por quase 1 hora, sempre observando. Depois entraram na caminhonete e foram embora. Mateus sentiu um desconforto que não conseguiu explicar. A feira terminou no final da tarde com um saldo positivo. Os produtores haviam vendido bem, Laura estava radiante e havia promessa de repetir no mês seguinte. Enquanto ajudava a desmontar as barracas, Mateus ouviu uma conversa entre Dona Benedita e outra senhora que não conhecia. Corajosa essa moça, fazer uma feira aqui. Pois é, ainda mais sendo quem ela é. Como assim? Você não sabe? É a Laura Andrade, filha do coronel. Mateus sentiu o chão se mover sob seus pés. Continuou desmontando a barraca como se não tivesse ouvido nada, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Filha do coronel? Mas eu pensei que os filhos dele tinham ficado com as terras boas, lá do outro lado da serra. Ficaram. Os 2 irmãos dela ficaram com o grosso da herança. Ela ganhou só essa parte aqui, a mais abandonada. Dizem que o pai nunca gostou muito dela, porque foi estudar na cidade em vez de ficar ajudando nos negócios. E os irmãos? Ah, esses são poderosos. Donos de fazendas enormes, gado, soja, tudo. E pelo que ouvi, não gostaram nada quando souberam que ela não ia vender essa parte para eles. Por que ela não vendeu? Sei lá. Teimosia, talvez. Ou orgulho. Mas está sozinha nisso. A família toda virou as costas para ela. Mateus terminou de desmontar a barraca em silêncio, mas sua cabeça girava. Laura Andrade, filha do coronel. Herdeira de uma fortuna, ainda que renegada, e ele achando que ela era apenas uma forasteira tentando recomeçar. Tudo fazia sentido agora. As mãos lisas, o jeito educado de falar, o conhecimento de escritório. Ela não era uma simples mulher tentando sobreviver. Era alguém que tinha escolhido a parte mais difícil de uma herança por teimosia ou princípio. E não tinha contado nada disso para ele. Quando todos já haviam ido embora e o sol começava a se pôr, Mateus encontrou Laura sentada nos degraus da casa grande, olhando para o horizonte. Foi um bom dia, disse ela quando ele se aproximou. Obrigada por ajudar com tudo. Mateus ficou em pé, as mãos nos bolsos, sem saber como começar. A senhora não contou tudo, disse finalmente. Laura o encarou, e Mateus viu que ela sabia exatamente sobre o que ele estava falando. Sobre o quê? Sobre quem a senhora é. Laura Andrade, filha do coronel. Houve um longo silêncio. Laura desviou o olhar para o horizonte novamente. Ia fazer diferença? Talvez não, mas também não sei. A senhora me deixou acreditar que era só alguém tentando recomeçar. E não é isso que eu estou fazendo? É, mas não contou que estava recomeçando depois de ter tudo. Laura se levantou, e pela primeira vez, Mateus viu raiva nos olhos dela. Tudo? Você acha que eu tive tudo? Sim. Nasci em família rica? Sim. Meu pai tinha terras e dinheiro. Mas sabe o que eu não tive? Escolha. Eu não pude escolher o que estudar porque tinha que ser administração para ajudar nos negócios. Não pude escolher onde morar porque família fica perto da fazenda. Não pude escolher nem com quem me relacionar porque tinha que ser alguém que agregasse aos negócios. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando decidi ir para a cidade estudar o que eu queria, meu pai me deserdou. Disse que eu não era mais filha dele. Os meus irmãos ficaram com tudo. As terras boas, o gado, os equipamentos modernos, a casa-sede. Eu fiquei com essa parte aqui, a que ninguém queria. A abandonada, a problemática, a que dá trabalho. Mas a senhora ainda é rica comparada com a gente daqui. Sou? Laura riu sem humor. Você acha que eu tenho dinheiro? Mateus, eu vendi meu apartamento na cidade para ter dinheiro suficiente para começar aqui. Vendi meu carro. Peguei todas as economias que juntei trabalhando em escritório e apostei nisso. Não tenho mais nada além dessa terra cansada e uma casa caindo aos pedaços.
Mateus ficou em silêncio, processando. Por que não vendeu essa parte para os seus irmãos? Eles devem ter oferecido bom dinheiro. Ofereceram uma fortuna. Mas se eu vendesse, seria admitir que meu pai estava certo, que eu não sirvo para nada, que minhas escolhas foram erradas. E eu não vou dar esse gosto para ele, mesmo que ele esteja morto. E os homens que estavam observando hoje devem ser gente dos meus irmãos. Eles não acreditam que eu vou conseguir fazer isso funcionar. Estão esperando eu falhar para comprar por uma miséria. Laura se sentou novamente nos degraus, parecendo cansada. Desculpa não ter contado antes, mas você entende por que não contei? As pessoas mudam quando sabem quem eu sou. Ou ficam com pena, ou ficam com raiva, ou acham que estou brincando de fazendeira. Você foi a primeira pessoa que me tratou como gente normal. Não queria perder isso. Mateus se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu não vou embora só porque descobri que a senhora tem sobrenome importante. Não vai? Não, mas também não vou fingir que não muda nada. Muda. O que muda? Muda que agora eu entendo por que a senhora está fazendo isso. Não é só recomeço. É prova. Laura o olhou. Prova de quê? De que a senhora pode ser dona da própria vida. Gostou dessa história até aqui? Deixe seu like e comenta nos dizendo de onde você está assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Os dois ficaram sentados em silêncio enquanto o sol terminava de se pôr. Havia algo diferente no ar agora. Não era desconfiança, mas uma compreensão mais profunda. Posso te fazer uma pergunta? Disse Laura depois de um tempo. Pode. Você se arrepende de ter aceitado o trabalho? Agora que sabe quem eu sou? Mateus pensou honestamente antes de responder. Não. O caminhão continua quebrado do mesmo jeito, e eu continuo sendo a melhor pessoa para consertar ele. O resto não muda isso. Mesmo que as pessoas comecem a falar que o peão Mateus está trabalhando para a herdeira rica. Mateus deu de ombros. Gente vai falar de qualquer jeito, sempre fala. Laura sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Obrigada. Por entender. Por ficar. Mateus se levantou, pegou sua caixa de ferramentas. Amanhã continuo no motor. Falta pouco para terminar. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, Mateus refletia sobre tudo o que havia descoberto. Laura não era quem ele pensava, mas ao mesmo tempo era exatamente quem ele pensava. Uma mulher lutando para provar seu valor, para ter controle sobre a própria vida, para construir algo com significado. E de alguma forma estranha, isso a tornava ainda mais interessante aos olhos dele. Os dias seguintes à feira trouxeram uma energia diferente para a fazenda. Alguns dos produtores que participaram começaram a aparecer para conversar com Laura sobre parcerias futuras. Mateus continuava focado no caminhão que agora estava quase pronto. Foi numa manhã de terça-feira que um homem alto e de ombros largos apareceu no pátio. Devia ter uns 50 anos, com bigode grisalho e chapéu de couro. Mateus o reconheceu imediatamente. Era Norberto, o antigo capataz da fazenda nos tempos do coronel. Bom dia, disse o homem com voz forte. Soube que a fazenda está sendo reativada. Laura saiu da casa grande ao ouvir a voz desconhecida. Limpou as mãos no avental e se aproximou. Bom dia, sou Laura Andrade. Norberto tirou o chapéu em gesto respeitoso, mas seus olhos eram frios. Norberto Campos. Fui capataz aqui por 20 anos. Trabalhei com seu pai desde que era rapaz. Laura estendeu a mão. Norberto apertou com força excessiva. Vim oferecer meus serviços. Essa fazenda precisa de alguém que conhece a terra, que sabe como as coisas funcionam. Agradeço a oferta, mas ainda estou organizando as coisas devagar. Devagar demais, se me permite dizer. Norberto olhou ao redor com reprovação. Fazenda não espera. Terra parada é terra perdida. Estou deixando a terra descansar. Ela precisa se recuperar. Norberto soltou uma risada curta. Descansar? Isso é conversa de gente de cidade. Terra é para produzir, não para descansar. Mateus, que havia parado de trabalhar para observar a conversa, sentiu a tensão no ar. Existem formas diferentes de produzir, disse Laura com firmeza. Quero fazer diferente do que era feito antes. Diferente. Norberto repetiu a palavra como se fosse um insulto. Seu pai tentou fazer diferente uma vez. Quase quebrou a fazenda.
Laura manteve a postura, mas Mateus viu seus ombros ficarem mais rígidos. Meu pai e eu temos visões diferentes sobre muitas coisas. Visão é uma coisa, experiência é outra. Norberto colocou o chapéu de volta na cabeça. A senhora precisa de homens que sabem trabalhar de verdade, não de feirinha para vender alface. A provocação era clara. Laura respirou fundo antes de responder. Agradeço sua visita, Norberto. Se mudar de ideia sobre colaborar com o projeto que estou construindo, a porta está aberta. Mas será do meu jeito. Norberto olhou para ela por um longo momento, depois para Mateus e de volta para Laura. Seu pai sempre dizia que teimosia era defeito de família. Pelo visto, tinha razão. Ele virou as costas e foi embora, deixando um silêncio pesado. Laura ficou parada, olhando para onde ele havia desaparecido. Conhece ele? Perguntou a Mateus. Conheço de nome. É respeitado na região. Mas também é conhecido por ser cabeça dura. Como meu pai, murmurou Laura. Nos dias seguintes, Mateus notou que alguns dos trabalhadores que haviam demonstrado interesse em voltar à fazenda começaram a declinar os convites de Laura. Sempre com desculpas vagas. Compromissos em outro lugar, salários melhores em fazendas vizinhas, família que precisava de cuidados. A senhora está percebendo? Disse Mateus, enquanto ajustava o último detalhe do motor. Percebendo o quê? Que os trabalhadores estão sumindo. Alguém está falando com eles? Laura suspirou. Deixa eu adivinhar. Norberto, provavelmente. Ele tem influência na região. E o que eu faço? Continua fazendo do seu jeito. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, problema deles. Fácil falar. Mateus deu de ombros. Nunca disse que era fácil, só disse o que tem que fazer. Apesar das dificuldades, o trabalho no caminhão finalmente avançou para a fase final. Mateus havia conseguido fazer o motor funcionar novamente, ronrando com uma força surpreendente para algo que estava morto há tanto tempo. Quer testar? Perguntou a Laura numa tarde de quinta-feira. Os olhos dela brilharam. Posso dirigir? Pode. Laura subiu na cabine com a empolgação de uma criança. Mateus ficou do lado de fora observando. Ela girou a chave e o motor pegou no primeiro try. O som fez alguns pássaros levantarem voo das árvores próximas. Funciona! Gritou Laura pela janela, sorrindo pela primeira vez em dias. Ainda precisa de ajustes finos, mas está rodando. Laura desceu da cabine e num impulso abraçou Mateus. Foi um abraço rápido, de gratidão pura, mas deixou ambos constrangidos quando se separaram. Desculpa, disse ela. É que fazia tanto tempo que algo dava certo aqui. Mateus apenas assentiu, sem saber o que dizer. Naquela noite, Mateus ficou mais tempo que o normal, organizando suas ferramentas no galpão. Havia algo reconfortante em ver tudo no lugar certo, cada instrumento limpo e guardado. Foi quando estava saindo que viu o clarão. Fogo. Vinha do galpão dos fundos, onde Laura guardava ferramentas antigas e materiais que ainda poderiam ser úteis. Mateus largou sua caixa e correu na direção das chamas. Laura! Gritou enquanto corria. Ela saiu da casa grande já em pânico ao ver a fumaça. O galpão! O fogo! Água! Preciso de água! Eles pegaram baldes, mangueiras, tudo o que encontraram. Outros vizinhos viram a fumaça e vieram ajudar. Levou quase 2 horas para controlar as chamas. Quando finalmente conseguiram apagar, o galpão estava destruído. Mateus entrou com cuidado nos escombros fumegantes e sentiu o peito apertar. Ranos de ferramentas raras, peças antigas, materiais que não existiam mais no mercado. Tudo perdido. Laura estava parada na entrada, o rosto manchado de fuligem e lágrimas. Foi acidente? Perguntou alguém da pequena multidão que se formou. Mateus examinou os restos. Encontrou um galão de combustível caído, meio derretido. Estava numa posição estranha, longe de onde deveria estar. Não foi acidente, disse baixo. Laura o ouviu. Tem certeza? Mateus mostrou o galão. Isso estava guardado do outro lado. Alguém trouxe para cá e deixou perto de material inflamável. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entenderam o que aquilo significava. Sabotagem. Laura olhou para os escombros, para as pessoas ao redor, para o trabalho de meses reduzido a cinzas. Mateus esperou que ela desabasse, que chorasse, que desistisse. Mas quando ela falou, sua voz estava firme e fria de uma forma que ele nunca tinha ouvido.
Quem fez isso quer me ver desistir. Ela limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Mas não vou desistir. Não agora. Não nunca. Laura, murmurou Mateus. Ela o encarou com olhos que queimavam mais que o fogo. Vamos reconstruir. Tudo. O galpão, as ferramentas, a fazenda. Vamos fazer isso funcionar, nem que seja só para provar que podem tentar me derrubar quantas vezes quiserem. Eu sempre vou levantar de novo. Mateus viu naquele momento uma força que não sabia que existia nela. Não era teimosia vazia. Era determinação forjada em dor e injustiça. Vou te ajudar, disse simplesmente. Por quê? Você não ganha nada com isso. Ganho sim. O quê? A satisfação de ver alguém não desistir quando o mundo inteiro quer que desista. Laura o olhou por um longo momento, e algo passou entre eles. Não eram palavras, mas um entendimento silencioso. No dia seguinte, apesar do cansaço e da fumaça ainda no ar, Mateus apareceu cedo como sempre. Encontrou Laura no meio dos escombros do galpão com uma lista escrita à mão. O que você está fazendo? Inventário. Preciso saber o que pode ser salvo e o que precisa ser substituído. Mateus colocou sua caixa de ferramentas no chão e arregaçou as mangas. Então vamos começar. As semanas seguintes ao incêndio foram de trabalho duro e silencioso. Laura e Mateus reconstruíram o que puderam do galpão usando madeira de demolição e materiais doados por vizinhos solidários. Não era o que era antes, mas servia. O caminhão agora rodava perfeitamente. Mateus havia feito ajustes finais e o motor ronroneava forte e constante. Laura usava o veículo para buscar materiais na cidade e transportar os poucos produtos da horta experimental que havia plantado 2 meses antes. Foi justamente essa horta que se tornou o foco principal de Laura nas semanas seguintes. Ela havia seguido os conselhos de Mateus e de alguns agricultores orgânicos da região, preparando 3 pequenos canteiros com plantio experimental: alface, tomate e cenoura. Tudo sem agrotóxicos, usando apenas composto orgânico. Mateus a observava trabalhar na terra com dedicação quase religiosa. As mãos dela, antes tão lisas, agora tinham calos e arranhões. O rosto estava queimado de sol. Ela havia se transformado em algo diferente do que era quando chegou. Como estão as plantas? Perguntou Mateus numa tarde se aproximando dos canteiros. Laura estava ajoelhada na terra, examinando as folhas de alface com preocupação. Não sei. Deveriam estar maiores a essa altura. Deu adubo? Dei. Composto orgânico, como me ensinaram. Mas parece que não estão respondendo. Mateus se agachou ao lado dela e tocou a terra. Estava seca demais, quebradiça. Precisa de mais água. E paciência. Tenho paciência. Só não tenho certeza se tenho tempo. A frase saiu carregada de uma preocupação que Mateus entendeu imediatamente. Laura havia investido tudo naquele projeto. Se a primeira colheita falhasse, não teria recursos para tentar de novo. Vai dar certo, disse ele sem muita convicção. Você não pode garantir isso, não posso. Mas posso te ajudar a fazer o melhor possível. Laura o olhou, e Mateus viu cansaço naqueles olhos. Não era só cansaço físico, mas emocional. O peso de lutar sozinha estava começando a cobrar seu preço. Você não precisa ficar, sabe? Já fez mais do que eu tinha direito de pedir. Eu sei, então por que fica? Mateus demorou para responder. Ele mesmo não tinha certeza da resposta completa. Porque ainda tem coisa para consertar aqui. Só o caminhão? Mateus desviou o olhar. Não sei. Talvez não. Os dias passaram e a preocupação de Laura se mostrou justificada. As plantas cresciam devagar demais, amarelavam nas pontas, murchavam sem motivo aparente. Ela tentou de tudo: mais água, menos água, diferentes tipos de cobertura, proteção contra o sol forte. Mateus ajudava no que podia, mas reconhecia suas limitações. Ele entendia de motores, não de plantas. Foi seu Joaquim, o vizinho da horta orgânica, quem veio dar o diagnóstico final. O solo está exausto, Laura. Você plantou cedo demais. A terra precisava de pelo menos mais uma estação para se recuperar dos anos de químicos que seu pai usou aqui. Mas eu fiz tudo certo, protestou Laura. Usei composto, preparei a terra, segui todas as orientações. Joaquim colocou a mão no ombro dela com gentileza.
Você fez tudo certo, mas terra cansada não responde rápido. É igual gente. Quando está esgotada, precisa de tempo para se recuperar. Não importa quantos remédios você dê. Laura agradeceu a visita, mas Mateus viu o desânimo se instalar nela. A colheita estava marcada para a última semana de maio. Laura havia convidado alguns dos produtores da primeira feira para testemunhar, querendo mostrar que era possível produzir de forma diferente. Mateus chegou cedo no dia marcado e encontrou Laura já nos canteiros. Ela começou a colher as alfaces e o resultado era devastador. As folhas estavam pequenas, algumas amareladas, outras comidas por insetos. Os tomates mal haviam formado e as cenouras eram fracas e tortas. De 20 pés de alface plantados, apenas 5 tinham tamanho comercial. De 40 tomateiros, talvez 10 tivessem frutos aproveitáveis. Era uma falha quase total. Os produtores chegaram e tentaram ser gentis, mas a decepção era visível. Alguns deram conselhos, outros apenas ficaram em silêncio constrangedor. Todos foram embora antes do meio-dia. Laura ficou sozinha no campo depois que o último visitante partiu. Mateus a observou de longe, dando espaço. Ela estava parada no meio dos canteiros fracassados, olhando para as plantas que não cresceram como deveriam. Foi quando ele viu os ombros dela tremerem. Mateus se aproximou devagar. Laura estava chorando, as mãos sujas de terra cobrindo o rosto. Não era choro de raiva como no dia do incêndio. Era choro de derrota pura. Ele não sabia o que dizer. Nunca foi bom com palavras de consolo. Então simplesmente sentou no chão ao lado dela, em silêncio. Laura continuou chorando por vários minutos. Mateus apenas ficou ali, presente. Quando as lágrimas diminuíram, ela falou com voz quebrada. Eu fracassei. Em tudo. O incêndio, os trabalhadores que não voltam, e agora isso. Não fracassou. Como não? Olha isso aqui. Laura gesticulou para os canteiros. Investi tudo o que tinha, segui todos os conselhos, trabalhei até os ossos doerem. E deu nisso. Mateus pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Solo cansado precisa descansar antes de dar fruto de novo. Não era metáfora ou poesia. Era fato agrícola simples. Mas ambos entenderam as camadas daquelas palavras. Eu não tenho tempo para esperar mais uma estação, disse Laura. Gastei tudo. Não sobrou nada. Então a gente arruma outro jeito. Que outro jeito? Não sei ainda. Mas sempre tem outro jeito. Laura o olhou com olhos vermelhos. Por que você acredita tanto nisso? Porque já vi coisas que pareciam completamente mortas voltarem a funcionar. Seu caminhão estava pior que essas plantas. E agora está rodando. Caminhão é diferente de gente, de sonhos. É, Mateus concordou. Mas o princípio é o mesmo. Você desmonta tudo, vê o que está quebrado, conserta peça por peça e monta de novo. E se algumas peças não tiverem conserto? Aí você improvisa, adapta, faz funcionar de outro jeito. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, em silêncio. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja. Foi quando ouviram o barulho de um motor se aproximando. Era uma caminhonete velha, tão antiga quanto o caminhão de Laura. Dela desceu um homem negro de cabelos brancos, magro e de movimentos lentos, mas seguros. Mateus o reconheceu imediatamente. Tonico, um dos trabalhadores mais antigos e respeitados da região. Havia trabalhado na fazenda Andrade por décadas antes de se aposentar. Tonico caminhou até onde eles estavam. Tirou o chapéu e olhou para os canteiros fracassados. Depois olhou para Laura. Dona Laura, vim porque ouvi falar do que a senhora está tentando fazer aqui. Laura se levantou rapidamente, limpando o rosto. Seu Tonico. Meu pai falava muito do senhor. Seu pai era um homem duro, mas justo no que prometia. Tonico olhou ao redor. Trabalhei nessa terra há 40 anos. Vi ela produzir muito e vi ela ser maltratada também. O senhor veio por quê? Tonico olhou diretamente nos olhos dela. Porque nunca vi essa fazenda com tanta esperança desde que o coronel morreu. As palavras caíram como pedras num lago silencioso. Esperança? Laura riu sem humor. Olha ao redor. Tudo que toquei deu errado. A senhora está olhando errado. Tonico apontou para o caminhão funcionando. Esse caminhão estava morto. Agora roda.
Apontou para o galpão reconstruído. Esse galpão queimou. A senhora construiu de novo. Apontou para os canteiros. Essa colheita fracassou. Mas a senhora plantou. Fez algo que ninguém teve coragem de fazer aqui em anos. Mas não deu certo. Ainda não deu certo. É diferente. Tonico colocou o chapéu de volta. Vim dizer que se a senhora quiser continuar tentando, pode contar comigo. Sem salário por enquanto. Só pela comida e pela chance de ver essa terra respirar de novo. Laura ficou sem palavras. Mateus viu lágrimas se formando novamente nos olhos dela, mas agora eram diferentes. O senhor faria isso? Tonico olhou para ela e depois para Mateus. Vocês dois já mostraram que não desistem fácil. Isso vale mais que qualquer salário. Ele estendeu a mão. Laura a apertou com força. Obrigada. Não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Amanhã começo cedo. Vou ajudar a preparar a terra para a próxima estação. Do jeito certo dessa vez. Depois que Tonico foi embora, Laura se virou para Mateus. Você viu isso? Vi. Alguém acredita no que estou fazendo. Alguém além de você. Mateus sorriu pela primeira vez em dias. Sempre teve mais gente acreditando do que você pensava. Laura olhou para os canteiros fracassados, para o galpão reconstruído, para o caminhão que agora funcionava. E pela primeira vez desde a colheita desastrosa, Mateus viu esperança voltando aos olhos dela. Vamos tentar de novo, disse ela, mas do jeito certo agora. Como é o jeito certo? Devagar, com paciência, respeitando o tempo da terra. Mateus assentiu. É o único jeito que funciona de verdade. Com Tonico na equipe, a fazenda ganhou um ritmo diferente. O velho trabalhador conhecia cada palmo daquela terra, sabia onde o solo era melhor, onde a água corria, quais áreas precisavam de mais cuidado. Ele e Laura passavam horas conversando sobre plantio, rotação de culturas, recuperação do solo. Mateus continuava aparecendo diariamente, mesmo com o caminhão já consertado. Sempre encontrava algo para fazer. Ajustar a cerca, consertar uma porta, reparar o encanamento velho. Laura nunca pedia, mas também nunca recusava a ajuda. Foi numa tarde de sexta-feira que Mateus foi ao vilarejo buscar alguns pregos e arame. Entrou no armazém do seu Chico e encontrou um grupo de homens conversando perto do balcão. Vocês souberam? Dizia um deles. A Laura recusou vender a parte dela para os irmãos. Quanto ofereceram? Perguntou o outro. Uma fortuna, 200 mil, dizem. E ela recusou. Mateus sentiu o estômago apertar. 200 mil reais. Era mais dinheiro do que ele veria na vida inteira. Tá maluca essa mulher, continuou o primeiro homem. Poderia estar rica, vivendo bem na cidade, mas prefere ficar aqui, se matando numa terra que não dá nada. Orgulho, comentou um terceiro. Os Andrade sempre foram orgulhosos. Mateus pagou seus materiais em silêncio e saiu. Enquanto caminhava de volta, as palavras ecoavam em sua cabeça. 200 mil reais. Laura tinha recusado 200 mil reais para ficar naquela fazenda quebrada. E, de repente, ele entendeu a distância real entre eles. Ela era alguém que podia recusar fortunas. Ele era alguém que contava centavos para fazer o mês fechar. Não importava quantas conversas tivessem, quanto tempo passassem juntos trabalhando. Eles eram de mundos completamente diferentes. Nos dias seguintes, Mateus começou a aparecer menos na fazenda. Arrumava desculpas. Tinha outros serviços, precisava organizar suas ferramentas, estava com dor nas costas. Laura notou, mas não disse nada nos primeiros dias. Foi numa terça-feira que ela finalmente o confrontou. Mateus estava saindo mais cedo que o normal, quando Laura o interceptou no portão. Você está evitando ficar aqui, não era pergunta. Era constatação. Tenho outros trabalhos, respondeu Mateus sem encará-la. Mateus, olha para mim. Ele parou, mas demorou para virar. O que eu fiz? Perguntou Laura. O que mudou? Nada. Não minta para mim. A gente passou dos últimos meses trabalhando lado a lado. Você acha que eu não percebo quando algo está errado? Mateus finalmente a encarou. Eu soube da oferta. Dos seus irmãos. 200 mil. Laura ficou em silêncio por um momento. E daí? Como assim, e daí? Laura, você recusou uma fortuna. Dinheiro que resolveria sua vida inteira. Não resolveria. Resolveria sim.
Você poderia ir embora daqui, recomeçar em qualquer lugar, fazer o que quisesse. Laura deu um passo em direção a ele. E você acha que eu quero ir embora? Acha que estou aqui por falta de opção? Eu não sei mais o que você quer. Quero isso aqui. Laura gesticulou para a fazenda ao redor. Quero essa terra respirando de novo. Quero provar que dá para fazer diferente. Quero construir algo que seja meu de verdade, não comprado com dinheiro da família. Mas você podia ter tudo isso e ainda ter dinheiro. Não, não podia. Se eu aceitasse aquele dinheiro, seria admitir derrota. Seria dizer que eles estavam certos e eu errada. E eu não vou fazer isso. Mateus balançou a cabeça. Você não entende. 200 mil reais é mais do que eu vou ganhar na vida inteira juntando. É mais do que a maioria das pessoas daqui vai ver. E você recusou como se não fosse nada. Não foi como se não fosse nada. A voz de Laura subiu. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Sabe o que dá para fazer com 200 mil? Sei perfeitamente. Mas também sei o que eu perderia se aceitasse. O quê? Minha dignidade. Meu propósito. A chance de ser dona da minha própria história. Laura respirou fundo antes de continuar. Mateus, você me ajudou a pôr isso de pé. Você consertou o caminhão quando ninguém acreditava que tinha conserto. Você ficou quando o galpão queimou. Você sentou comigo no chão quando a colheita falhou. E agora quer sair porque descobriu que eu poderia ser rica? Não é isso. Então o que é? Mateus lutou para encontrar as palavras certas. É que eu não faço parte desse mundo. Você pode recusar fortunas, tomar decisões sobre centenas de milhares de reais. Eu conto moedas para comprar pão. A gente não é do mesmo lugar. E você acha que eu me importo com isso? Deveria. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que podia ter coisa melhor. E eu não quero estar aqui quando isso acontecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura o encarou com olhos marejados. Você realmente acha tão pouco de mim? Acha que sou tão superficial assim? Não acho, mas também sei que diferença de classe existe. E ela importa, mesmo quando a gente não quer que importe. Laura limpou uma lágrima que escapou. Sabe qual é a diferença entre você e todas as pessoas que conheci na minha vida? Qual? Você nunca me tratou diferente. Nunca me olhou como herdeira, como coitada, como rebelde. Você me olhou como gente, como alguém tentando fazer algo dar certo. E agora está jogando isso fora porque descobriu que eu tenho sobrenome importante? Não é só o sobrenome. Então o que é? Mateus desviou o olhar. É que você merece alguém do seu nível. Não um peão sem estudo que conserta a máquina velha. As palavras saíram carregadas de uma dor antiga, de uma vergonha que Mateus carregava há tanto tempo que nem sabia mais de onde vinha. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava baixa, mas firme. Se é isso que você pensa, então vá. Eu não vou implorar para você ficar, mas saiba que você está errado sobre tudo. Sobre mim, sobre nós, sobre o que importa de verdade. Ela virou as costas e caminhou de volta para a casa grande. Mateus ficou parado no portão, querendo chamar, querendo voltar atrás, mas o orgulho e o medo o seguraram no lugar. Ele foi embora. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Mateus tinha passado em muito tempo. Tentou se ocupar com outros trabalhos, mas tudo parecia sem graça. Consertou o trator do seu Joaquim sem sentir a satisfação de sempre. Ajudou Dona Maria com o gerador, mas a conversa dela parecia distante. À noite, ficava acordado pensando em Laura. Na forma como seus olhos brilhavam quando conseguia algo. No jeito determinado, como enfrentava cada obstáculo. Na risada rara, mas genuína que ele havia aprendido a provocar. Foi no 5º dia que Mateus estava organizando suas ferramentas quando encontrou uma peça que havia separado semanas atrás. Era um regulador de pressão para o sistema hidráulico do caminhão. Laura havia mencionado que o sistema estava falhando às vezes, e ele tinha guardado aquela peça para instalar quando tivesse tempo. Mateus segurou a peça por um longo tempo, pensando. Depois guardou na caixa de ferramentas e foi dormir. Na manhã seguinte, pegou a peça e caminhou até a fazenda. Era sábado, ainda cedo. O portão estava aberto como sempre, mas o pátio estava vazio. Mateus ouviu vozes vindas da área dos canteiros novos que Tonico estava preparando. Ele caminhou até lá e viu Laura e Tonico trabalhando juntos, marcando os espaços para o próximo plantio.
Laura estava de costas, usando as mesmas roupas de trabalho manchadas de terra. Mateus ficou ali parado por um momento, apenas observando, e então percebeu algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Ele não se importava com o dinheiro dela, com o sobrenome, com a diferença de classe. Ele se importava com ela. Com quem ela era quando estava suja de terra, quando lutava contra o impossível, quando se recusava a desistir. Laura se virou e o viu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela não disse nada. Mateus se aproximou devagar. Trouxe uma coisa, disse ele, mostrando a peça. Pro sistema hidráulico. Tava falhando, lembra? Laura olhou para a peça, depois para ele. Lembro. Se ainda quiser que eu instale... Mateus hesitou. Tô por aqui. Laura pegou a peça de suas mãos. Por um momento seus dedos se tocaram e permaneceram assim, mais tempo que o necessário. Nunca quis que você fosse embora, disse ela baixinho. Eu sei. Desculpa por ter ido. Por que voltou? Porque percebi que estava fugindo da coisa errada. Do que você estava fugindo? De ter medo de não ser suficiente. Mateus olhou diretamente nos olhos dela. Mas também percebi que isso é problema meu, não seu. Laura segurou a mão dele com firmeza. Você sempre foi suficiente, Mateus. Mais que suficiente. Tônico, que havia se afastado discretamente, pigarreou alto. Se vocês dois terminaram de se acertar, tem trabalho esperando. Mateus e Laura riram, mas não soltaram as mãos imediatamente. Quando finalmente soltaram, algo havia mudado entre eles. Não eram mais patroa e empregado. Não eram mais pessoas de mundos diferentes tentando se entender. Eram parceiros. No trabalho e em algo mais que ainda não tinha nome, mas que ambos sentiam crescendo. Os meses seguintes trouxeram mudanças visíveis à fazenda. Com Tonico guiando o preparo do solo e Mateus cuidando de toda a parte mecânica e estrutural, o lugar começou a ganhar vida de formas que Laura mal ousara imaginar. O caminhão, agora completamente restaurado com o sistema hidráulico funcionando perfeitamente, fazia viagens regulares à cidade. Levava e trazia materiais, transportava os poucos produtos que já conseguiam cultivar, conectava a fazenda com o mundo exterior. Mas mais importante que as mudanças físicas eram as mudanças nas pessoas. Laura não era mais a mulher perdida que havia chegado meses atrás. Seus movimentos eram seguros, suas decisões firmes. Ela havia encontrado seu lugar. Mateus também tinha mudado. Continuava sendo o homem de poucas palavras, mas agora havia uma leveza nele que não existia antes. Ele sorria mais, ria das piadas de Tonico e olhava para Laura com uma ternura que qualquer um podia perceber. A relação entre eles nunca foi declarada em palavras. Não houve pedidos de namoro ou promessas românticas, mas todos sabiam. Era visível no jeito como Mateus sempre guardava o melhor café para ela, na forma como Laura separava o almoço dele com capricho extra, nos olhares que trocavam quando pensavam que ninguém via. Tonico observava tudo com um sorriso discreto, mas nunca comentava. Apenas trabalhava e deixava as coisas acontecerem no tempo delas. Outros trabalhadores começaram a aparecer. Primeiro veio Zé Pequeno, oferecendo ajuda nos fins de semana. Depois, Carlos, o jovem das abelhas, pediu permissão para colocar colmeias na fazenda. Dona Benedita começou a usar o leite de uma vaca que Laura havia comprado para fazer seus queijos. A fazenda estava se tornando um pequeno centro de colaboração, exatamente como Laura havia sonhado. Norberto ainda aparecia ocasionalmente, sempre com um olhar reprovador, mas não causava mais problemas diretos. Os irmãos de Laura pararam de mandar observadores, ou haviam desistido de comprar a propriedade, ou estavam esperando o momento certo para atacar novamente. Laura escolheu não se preocupar com isso. Tinha trabalho demais pela frente. Foi numa tarde de setembro que aconteceu o primeiro pequeno milagre. Os canteiros que Tonico havia preparado com tanto cuidado começaram a mostrar resultados. As mudas de alface brotaram fortes e verdes. Os pés de tomate cresceram vigorosos. As cenouras prometiam. Não era muito ainda, mas era começo real. Laura correu até onde Mateus trabalhava consertando a cerca do pasto. Mateus, vem ver! Ele largou as ferramentas e a seguiu até os canteiros.
Quando viu as plantas saudáveis, um sorriso largo se abriu em seu rosto. Olha só. A terra voltou a respirar. Laura se ajoelhou ao lado de um pé de alface, tocando as folhas com reverência. Achei que nunca ia ver isso. Eu nunca duvidei. Mentiroso. Laura olhou para ele com um sorriso. Você duvidou sim. Só nunca disse. Tá certo. Duvidei um pouco. Mas nunca duvidei de você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Tonico apareceu com um balde de água. Se vocês dois pararem de se olhar feito namorados apaixonados, dá para regar essas plantas antes que o sol seque tudo. Laura e Mateus riram, mas não negaram a acusação. Naquela noite, depois que Tonico foi embora, Laura e Mateus ficaram sentados na varanda da casa grande. O céu estava cheio de estrelas e o ar trazia o cheiro de terra molhada. Você se arrepende? Perguntou Laura de repente. De ter ficado? De não ter ido trabalhar em outro lugar onde pagassem melhor? Mateus pensou honestamente antes de responder. Não. Aqui tem coisa que dinheiro não paga. Como o quê? Como ver algo morto voltar a viver? Como fazer parte de algo que significa alguma coisa? E só isso. Mateus a olhou. E estar perto de você. Era a primeira vez que ele dizia algo assim tão diretamente. Laura sentiu o coração acelerar. Eu também gosto de estar perto de você. Mesmo eu sendo só um peão sem estudo. Você não é só nada, Mateus. Você é o homem que fez milagre com ferro velho. Que ficou quando todos foram embora. Que me ensinou que tem coisas que não se consertam rápido, mas que valem a pena esperar. Mateus estendeu a mão. Laura a pegou, entrelaçando os dedos. Ficaram assim, de mãos dadas, olhando para as estrelas. Não precisavam de mais palavras. Depois de meses trabalhando lado a lado, suportando fracassos e celebrando pequenas vitórias, eles haviam construído algo mais sólido que promessas vazias. Haviam construído confiança, parceria, amor nas entrelinhas. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. A primeira colheita dos novos canteiros estava próxima e todos queriam que desse certo. Mateus trabalhou duro consertando as últimas coisas que precisavam de reparo. A bomba d'água, as portas do galpão, os portões da cerca. Laura coordenava tudo com uma segurança que surpreendia até ela mesma. Fazia reuniões com os produtores parceiros, planejava a próxima feira, organizava a logística. E finalmente chegou o dia da segunda colheita. Desta vez, o resultado foi completamente diferente. As alfaces estavam grandes e viçosas, os tomates vermelhos e firmes, as cenouras perfeitas. A colheita encheu 3 caixotes grandes. Não era o suficiente para viver só disso, mas era prova concreta de que o método funcionava. Laura chorou de novo, mas eram lágrimas completamente diferentes das que havia derramado meses atrás. Conseguimos, disse ela, abraçando Tonico. Você tinha razão. A terra só precisava de tempo. Sempre precisa, respondeu o velho com sabedoria. Gente também. A feira seguinte foi um sucesso. As pessoas vinham não só para comprar, mas para ver a fazenda que estava ressuscitando. Laura vendia seus produtos orgânicos e também dava espaço para outros produtores pequenos. Norberto apareceu, observou tudo de longe e foi embora, sem dizer nada. Mas Mateus viu algo diferente no olhar dele. Não era aprovação exatamente, mas talvez um respeito relutante. Os irmãos de Laura mandaram um recado através de um advogado. A oferta de compra continuava de pé caso ela mudasse de ideia. Laura mandou resposta simples. Não vou mudar. E foi assim que, pouco a pouco, a Fazenda Andrade voltou a ser um lugar de vida. Foi numa tarde de dezembro, quase um ano depois que Mateus havia chegado pela primeira vez para consertar o caminhão, que Laura teve uma ideia. Mateus estava ajustando os últimos detalhes do motor quando ela apareceu com uma proposta estranha. Vamos dar uma volta? Uma volta aonde? No caminhão. Só para rodar um pouco, ver como está funcionando de verdade. Mateus limpou as mãos e concordou. Eles subiram na cabine, Laura no banco do motorista como sempre gostava. Ela deu a partida e o motor pegou no primeiro try, roncando forte e uniforme. Saíram da fazenda pela estrada de terra, o caminhão atravessando os buracos com facilidade. Laura dirigia com confiança agora, as mãos firmes no volante.
Rodaram por uns 20 minutos, passando pelos campos que aos poucos voltavam a produzir, pelas cercas que Mateus havia consertado, pelos marcos de uma transformação lenta mas real. Finalmente, Laura estacionou numa elevação de onde se podia ver toda a propriedade. Desligou o motor e ficaram ali, em silêncio, observando. "Você ainda acha que só consertou o caminhão?" perguntou Laura. Mateus olhou para ela, depois para a fazenda lá embaixo e de volta para ela. "Não. Acho que a gente fez rodar mais do que isso." "O que mais?" Mateus pensou em todas as coisas que haviam mudado desde aquele primeiro dia. A fazenda que voltou a viver, as pessoas que voltaram a acreditar, Laura que encontrou seu caminho, e ele mesmo, que havia descoberto que seu valor não estava no diploma que não tinha, mas no que suas mãos sabiam fazer e no que seu coração escolhia proteger. A gente fez rodar a esperança, a possibilidade, a ideia de que dá para recomeçar quando tudo parece perdido. Laura pegou a mão dele. "E a gente? O que tem a gente? Também está rodando?" Mateus apertou a mão dela. "Acho que sim. Talvez devagar, talvez não do jeito que as pessoas esperam. Mas está." Laura sorriu. "Gosto desse ritmo. Sem pressa, mas constante. Igual motor bem regulado." Ela riu. "Você e suas metáforas de mecânica são as únicas que sei fazer." Eles ficaram ali por mais um tempo, de mãos dadas, olhando para o resultado de meses de trabalho duro, fracassos superados e pequenas vitórias acumuladas. Lá embaixo a fazenda respirava. Os campos mostravam verde onde antes só havia seco. O galpão reconstruído guardava ferramentas e esperança. A casa grande, ainda precisando de reparos, já tinha luz nas janelas de novo. E naquele pedaço de terra que ninguém queria, dois mundos que pareciam impossíveis de se encontrar haviam construído algo novo, não através de dinheiro ou poder, mas através de trabalho honesto, respeito mútuo e a recusa teimosa de desistir. "Vamos voltar?" perguntou Mateus. "Vamos. Temos trabalho amanhã cedo." Laura deu a partida novamente. O motor roncou forte, saudável, cheio de vida. Eles desceram a elevação, o caminhão atravessando a estrada de terra com firmeza, levantando aquela poeira dourada que brilhava no sol da tarde. E enquanto voltavam para a fazenda, Mateus pensou que talvez aquele fosse o verdadeiro significado de consertar algo. Não apenas fazer funcionar de novo, mas fazer funcionar melhor do que antes. A fazenda funcionava, o caminhão funcionava, eles funcionavam, e no final era tudo que importava. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história de recomeços e amor construído com paciência, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta o que achou dessa jornada. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo narrativas que mostram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela escolhe construir. Até a próxima história.